Vamos lá. A crise não é da CBF, a crise é do futebol brasileiro. A crise não é financeira, a crise é moral. A crise é sanitária. A crise é de marketing. A crise tomou conta sobre vários aspectos da seleção brasileira, e se a gente não souber dividir cada espaço na sua caixa, nós vamos achar que tudo passa, tudo faz parte do mesmo engodo, tudo faz parte da mesma circunstância. E não é necessariamente isso. Né? Vamos lá, ponto 1. Rogério Caboclo, difícil de engolir. Difícil de engolir a figura dele, difícil de engolir o que ele representa, difícil de engolir o que ele praticou. A última dele, quando já estava afastado do cargo, foi inclusive demitir o secretário-geral Walter Feldman, que acabou sendo mantido no cargo pelo vice Heleno, que vai ter que, inclusive, não estatutariamente, mas em termos de burocracia interna, reconduzir o secretário-geral ao cargo, mas ali ficou claro a diferença de opiniões e de posição do Walter Feldman e do Rogério Caboclo. O secretário-geral é o homem de confiança da presidência. A presidência tem o secretário-geral como elo de ligação com todo o restante da CBF, e ele é destituído, ele é afastado do cargo e demite o secretário-geral. Esse é um ponto. A justiça vai decidir. Por enquanto, o Rogério Caboclo está sendo acusado de assédio sexual e assédio moral, né? Ficou comprovado nas gravações, um absurdo sem fim o que ele cometeu, e vai responder por isso, vai pagar por isso. Não existe a mínima condição de ele continuar no cargo. E ele está articulando para continuar no cargo. Mas nada diferente da vergonha que a gente já está acostumado a passar em termos mundiais se ele for reconduzido ao cargo. Né? Nada diferente. A gente vai se revoltar, vamos discutir, vamos querer brigar, mas eu conhecendo o Brasil, conhecendo a CBF, não consideraria isso o maior dos absurdos, né? Mas pode acontecer. A segunda circunstância é o que aconteceu, que aí envolve também o Rogério Caboclo, mas parece ter sido o estopim, né, da história, a ida dele, né, para falar com os jogadores da seleção brasileira. Segundo relatos de quem esteve no vestiário, foi uma vergonha, aquela coisa de vergonha alheia, né? Não falava coisa com coisa, não tratou os jogadores como subservientes, como funcionários da CBF, e os jogadores demonstraram insatisfação pelo fato de não terem sido avisados de que a Copa América seria no Brasil, né? E que eles teriam que disputar a Copa América, ou não sei que acordo previamente tinha sido estabelecido. A promessa é que depois do jogo contra o Paraguai, daqui a pouco, comissão técnica, técnico e os jogadores vão se pronunciar sobre o que levou os jogadores a esse pacto em torno de um silêncio que pode ser revelado depois do jogo do Paraguai. Por isso que eu estou um pouco me lixando para o jogo contra o Paraguai. Quero saber o que os jogadores e a comissão técnica vão falar. Foi constrangedora a entrevista coletiva do Tite e do assessor do Tite, né? Do assistente do Tite ontem, né? O mal-estar, o desconforto, né? As respostas cifradas, né? E isso traduziu pouco do que a gente vai saber daqui a pouco, mas nós sabemos que a seleção brasileira vai disputar a Copa América. O que eu coloquei na postagem, que o Fred falou, foi o seguinte: se os jogadores se revoltaram porque querem férias, eles estão no direito deles, sinceramente. Estão no direito deles. Eles podem pedir férias por uma competição chumbrega que mudou a sua sede de última hora, com zero de organização, zero de planejamento, pouco importa. Então, os jogadores mereceriam, porque a temporada está sendo estafante. Temporada de muitas perdas, de muita tristeza, de pandemia, de uma tensão, né, de uma pressão contínua, e o jogador precisa ter férias. O jogador precisa ter férias. Não são máquinas. Uma hora a máquina pifa.
né? Eles têm razão, mas não precisava de todo esse teatro. Porque esse teatro, na verdade, demonstrou uma outra coisa, que é o que as pessoas gostariam de ver nos jogadores da seleção brasileira. Uma postura mais firme, mais decisiva, mais assertiva, que pudesse mudar o comportamento em relação ao que se vai ter de Copa América no Brasil. Já disse aqui, sou contra a Copa América no Brasil, não houve planejamento. Os estados vão gastar muito dinheiro com segurança, com a parte médica, com acompanhamento e tudo mais, tá certo? Com os testes, não é? A gente vai ter correr o risco de ter espalhada uma cepa, correr o risco de passar vergonha com protestos que porventura possam acontecer. Enfim, tudo apontava que seria um erro, um equívoco enorme sediar a Copa América no Brasil, né? Mas como o que tem acontecido de coisa errada no Brasil é uma grandeza, não me surpreende em nada. Então vejam que são situações muito distintas, mas estão, de uma certa forma, interligadas. Mas o que vai acontecer depois do jogo contra o Paraguai pode mostrar que essa é a seleção, como disse o Casagrande, mais alienada que a gente viu em todos os tempos, né? Ou que é uma seleção que, enfim, tirou a cabecinha do seu esconderijo e quis dizer alguma coisa, né? Porque a gente teve gerações aí atrás de jogadores com posição forte, jogadores com personalidade muito firme e eram grandes líderes. E eu não estou falando de Ronaldo Fenômeno, mas eu falo de Romário, né? Eu falo de Dunga, mesmo que as convicções não estejam totalmente alinhadas àquilo que eu acredito e penso.